Então você clicou nesse vídeo porque você quer aprender um pouco sobre como construir um aplicativo de vibe coding, ou sobre como validar uma ideia de vibe coding, ou melhor ainda, como melhorar o design do seu próprio aplicativo que você já fez de vibe coding porque ele está igual a todos os outros aplicativos. Você pode estar pensando, tá, Bruno, mas talvez seja um vídeo até para iniciantes. E sim, talvez seja um vídeo para iniciantes, mas talvez você, que tenha um pouco mais de experiência, pode aproveitar uma coisinha ou outra aqui comigo. Então esse vídeo aqui, eu quero ensinar para vocês como vocês podem validar uma ideia e construir o seu primeiro aplicativo barra mockup, né, o primeiro protótipo do seu aplicativo, para vocês validarem uma ideia usando a ferramenta do Replit. E antes que você pergunte por que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo por dois grandes motivos. O primeiro motivo é porque eu recebo muitas perguntas da minha audiência sobre por onde começar. E eu sempre falei para os outros, vai para lá, vai para cá, e eu sempre dei uma direção, mas dessa vez eu mesmo resolvi fazer, aprender para vir aqui te ensinar para você fazer também. E o segundo motivo é porque eu me diverti muito aprendendo isso, e me diverti muito gravando isso. Inclusive, no final desse vídeo, se você topar me dar o seu feedback do meu aplicativo, que eu vou mostrar para vocês como eu construí, eu vou adorar saber se até eu devo lançar ele ou não e soltar ele para a audiência. Então, adoraria saber a sua opinião, tá? Então, esse vídeo aqui é um vídeo sem edição nenhuma, tô fazendo nas minhas férias e é um vídeo muito legal, mão na massa e vamos nessa, tá? Então, vamos lá, galera. Então, por que raios eu estou gravando este vídeo? Então eu estou gravando este vídeo porque eu quero te ensinar a construir um aplicativo ou fazer o seu primeiro mockup, que é um protótipo, e eu quero te ajudar a entrar nesse mundo de IA se você tem pouca experiência ou se você acha que seus aplicativos ficam iguais a todos os outros aplicativos do mercado. Então eu quero te mostrar como fazer uma coisa bonitinha que nem essa rede social que eu construí. E segundo ponto, né? Mas Bruno, por que você fez uma rede social? Cara, é simples. Eu quis fazer uma coisa que, para mim, há 5, 10 anos atrás, era impossível. Então eu pensei, cara, o que será que é impossível, que é algo que hoje eu tenho um problema, eu tenho uma dor e que eu possa resolver e transformar isso em uma coisa possível. E a real é que hoje a gente tem a comunidade de MicroSaaS, que é essa aqui que vocês estão vendo na minha tela. Então a comunidade de MicroSaaS é esse ambiente aqui com 15 mil empreendedores, onde a galera posta coisa pra caramba, e a gente tem várias categorias. Então a gente tem marketplace de serviços e freelas, uma área de comprar e vender MicroSaaS e investimentos, uma área para achar sócios, uma área de feedbacks, uma área da galera postar os seus MVPs. Inclusive, se você está se perguntando, pô Bruno, mas como que eu entro nessa sua comunidade? O link é comunidade.microsaas.com.br. Você pode se cadastrar aqui sem custo nenhum, mas não é o ponto aqui do vídeo. Então eu quis pegar e eu pensei o seguinte, será que eu consigo construir uma rede social para substituir o Circle? Será que eu consigo cortar esse custo de 15 mil reais por ano que eu pago dessa comunidade e construir uma ferramenta adaptada para donos de SaaS e donos de microSaaS? E aí eu resolvi aprender sobre IA, construindo alguma coisa na prática, e eu aprendi várias coisas e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, por que o Replit, tá? Por que eu estou usando o Replit e não o Cursor, não o Lovable, não o Base 44 e não outras ferramentas? Eu não conheço muito bem todas as ferramentas, tá? Eu admito que eu não testei todas, eu testei só o Lovable e o Replit. E a real é que eu não gostei do resultado do Lovable e eu não gostei de uma falta de uma funcionalidade que no Replit tinha, que no Lovable não tem e que para mim fez toda a diferença, e eu vou passar por essa funcionalidade aqui dentro dessa explicação, tá? Então, para quem é esse vídeo aqui, galera? Esse vídeo, ele é para você que está querendo validar uma ideia, construindo o seu primeiro microSaaS e quer aprender uma coisa ou outra de IA ou como usar IA para construir o seu primeiro protótipo. Você também pode usar os mesmos aprendizados desse vídeo para você fazer landing pages, para você testar mockups, para você fazer o que você quiser, porque você consegue literalmente validar uma ideia com isso, tá bom? Então vamos nessa, chega de falação e vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, qual é essa funcionalidade que o Lovable não tem. Então quando vocês abrem o Lovable tem essa tela bonita para você colocar o prompt. Então você pode escolher o tema que ele vai criar, né, o seu aplicativo, o seu site, tanto faz. Você pode anexar arquivos aqui, como você pode também fazer integrações e tirar capturas de tela, iniciar chat aqui e tudo mais, tá? Inclusive, eu acho muito legal essa questão de você conversar antes de você construir, né? Acho isso bem bacana. Porém, o Replit tem uma funcionalidade chamada Design Mode, que é essa funcionalidade aqui. E o Design Mode, ele te permite você fazer um mockup inteiro do seu aplicativo e de todas as telas, de todas as funcionalidades, sem você
codar sem você fazer o back-end, só literalmente fazendo front-end. E por que isso é um divisor de águas? Porque quando você faz só o front-end, o seu custo de token é muito baixo. É muito baixo. Então, eu fiz o front-end inteiro desse meu aplicativo e eu devo ter gasto, sei lá, $5, $4. E o meu aplicativo tem mais de 30 funcionalidades, tem várias páginas. Então, esse Design Mode é um divisor de águas e eu vou falar disso mais pra frente, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da minha rede social aqui, só pra vocês entenderem o que eu construí, tá? Então, deixa eu só logar aqui nela, aqui, bonitinho. Então, olha só. Essa aqui é uma rede social que eu construí, chamada de MicroSAS Pro, que inclusive eu vou adorar seu feedback para ver se eu uso ela na comunidade ou não. Então eu copiei essa rede social, eu me inspirei, para falar a verdade, numa empresa chamada Peerlist, que é uma rede social para profissionais que constroem negócios digitais também. Então você pode vir aqui, colocar qualquer referência aqui e criar a sua conta aqui dentro. Então, ao entrar, você tem várias funcionalidades aqui dentro, né? Então, você tem um feed de notícias que está carregando, onde você pode postar e ele atualiza em tempo real. Você pode seguir as pessoas, você pode validar, né, e ter um loginzinho validado aqui do lado. Você pode criar threads, né? Então, eu postei fotos, vídeos. Então, você consegue criar thread igual do Twitter, eu coloquei aqui, mostra quantas pessoas leram, quantas pessoas não leram cada post, né? Então, é muito legal, ele tem analytics embutido. Você pode entrar em todos os posts, em todos os perfis das pessoas clicando aqui. Você pode adicionar os seus projetos, os seus trabalhos aqui. Você tem uma área de projetos, uma área de resumos para você colocar experiências profissionais, coleções, artigos e aqui uma área que mostra todos os posts que você postou no feed, né? Você tem uma área de analytics que você consegue ver quantas pessoas entraram no seu perfil, quantas pessoas não entraram. Ele mostra aqui os seus highlights usando IA, né? Então, quantas coisas você lançou, o que você fez. Você tem a área de configuração, de inbox, de trabalhar com a sua conta, de notificação, né? Então, aqui a gente tem uma área de lançamento de projetos, né? Então, você pode lançar projetos por semana. Então, toda semana você pode vir aqui e lançar um projeto, e aí as pessoas podem entrar nesse projeto e votar nele, ou podem avaliar o projeto aqui. Então, você pode vir aqui, dar suas estrelinhas e avaliar o projeto. E aí ele fica com o projeto salvo aqui. Você pode comentar dentro dos posts, anexar fotos. Então, ele é muito legal, assim, é uma ferramenta bem completinha e eu me diverti muito fazendo isso, né? Você tem uma área que você pode postar suas ideias e aí você consegue ver as ideias dos membros da comunidade. Então ele tem um sistema bem parecido de upvote das ideias. Você tem uma área para postar conteúdos, você tem uma área de agentes, né? Então eu consegui colocar o próprio agente do ChatGPT aqui, então isso não gera custo para os meus tokens, né? Gera só, jogo direto a pessoa dentro do ChatGPT, então isso é integrado direto com o ChatGPT, isso é muito legal. Eu criei uma área de cursos aqui para a gente testar, né, os cursos, ver como funciona e tal, ficou bem legal. Criei uma área de trabalho para você achar empregos aqui, aplicar para vagas e tudo mais. E criei uma área de marketplace, onde você pode achar profissionais aqui no mercado do marketing digital, mercados profissionais de dev, de TI. E você pode, inclusive, promover anúncios, criar alertas e tudo mais, né? Então, se você quiser, inclusive, participar dessa minha rede social, eu vou deixar o link na descrição, mas você pode acessar esse site como se chama empreendedor.vc. E aí você pode criar uma conta e usar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ver esse vídeo, já vai ter gente querendo hackear meu site, falar que Vibecoding não presta e tal. Mas para você que está aqui a fim de aprender uma coisa nova, cara, se divirta e vale muito a pena aprender sobre isso, é muito legal e você pode encurtar muitos caminhos na sua jornada. Então, para eu construir toda essa rede social, eu gastei umas 20 horas, eu acho, no total, e devo ter gasto aproximadamente uns $500. Então, foi bastantinho, mas eu vou passar para vocês exatamente o que eu fiz, como eu fiz e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria ensinar para vocês é essa visão de building blocks, que é a visão de você construir blocos, né? Então, o que eu recomendo aqui vocês fazerem dentro aqui, tá? A primeira coisa é você quebrar a construção do seu projeto em páginas, né?
Então, o que eu fiz foi basicamente, eu entrei num benchmark. Então, você pega uma ferramenta para você se inspirar. Então, eu peguei essa benchmark. Você pode ver que a minha plataforma é muito igual, as funcionalidades são muito parecidas. Então, eu usei uma referência de uma plataforma pronta e eu literalmente, o que eu fiz? Eu fui tirando fotos do site deles. Então, você pode usar uma extensão, que é essa extensão chamada Go Full Page aqui, né? E aí você clica e ele tira foto de uma página inteira. Ou você pode sair simplesmente e tirando fotos das coisas, né? Então, o que eu fiz? Eu, por exemplo, aqui... Peraí que o site deles bugou. Então, eu fui tirando fotos de todas as sessões. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar uma foto aqui dessa página, né? Então, eu peguei aqui a foto dessa página, né? Tirei uma foto e aí eu fui no Replit aqui e falei assim, quero montar um aplicativo que é uma rede social igual a este, peerlist.com. Não sei se é peerlist.com, peerlist.io, tá? E aí, o próprio Replit te dá essa opção de você tirar fotos da home, né, do site. Então, isso é muito legal para você clonar sites, pegar o contexto do site e extrair o brand, né? Então, exatamente, eu pedi para ele fazer os 3. E aí, eu falei para ele assim, o primeiro passo é a gente construir a home, que é o feed de notícias. Vou postar as fotos para você das sessões. Então, eu coloco para ele a foto. Então, eu coloquei a foto do feed de notícia, tá? Coloquei uma foto de quando você clica no feed, no post, né? Então, eu fui lá, tirei a fotinho e coloquei aqui. Aí, eu quero fazer a parte sobre escrever um post. Então, ele coloca essa página com blur no fundo. Então, eu fui lá e postei aqui. Então, o que eu fiz? Eu comecei a tirar várias fotos da página que seria a fundação do meu aplicativo, né? Então, voltando para o meu aplicativo original, que é esse aqui, a primeira coisa que eu fiz foi literalmente tirar fotos. Vocês podem ver que ficou igualzinho essa parte aqui, né? Então, ele ficou write article, post, né? Aqui os efeitos. Então, mesma coisa. Eu fiz aqui o post, escrever artigo. A pessoa clica, aparece aqui, deixa o fundinho escuro também, né? Então, vocês podem ver que eu literalmente tirei fotos e pedi para a IA clonar. Só que, de novo, eu fiz isso usando esse Design Mode. Então, esse Design Mode, quando ele faz, ele é muito, muito mais barato e muito mais rápido, porque você não precisa fazer o back-end. Então, eu usei esse Design Mode e fui tirando foto de todas as sessões. E aí, por exemplo, essa seção aqui de meus projetos, né? Então, se você olhar aqui na Peerlist, ele não tem a seção de meus projetos. Então, o que eu pedi para ele, eu falei assim, cara, cria uma seção dos meus projetos usando o mesmo design, as mesmas paletas de cores e tal. E ele criou isso aqui, foi literalmente eu fiz isso aqui em um prompt, tá? Mas eu vou explicar para vocês qual foi o prompt, eu vou dar mais um contexto, né? Então, quando você quebra a página, o ideal é você seguir mais ou menos essa lógica, tá? Então, primeiro você copia e tira fotos do seu benchmark, né? Então, você primeiro faz a estrutura da página. Então, esquece os botões, esquece as coisas aqui no canto, esquece tudo, se foca em fazer o layout da página, né? Dessa primeira página. Depois, eu fiz os botões, né? Então, depois eu saí falando para ele, arruma os botões, coloca dessa cor e tal. Depois eu fiz os ícones e os textos, né? Então, eu vim aqui, coloquei os iconezinhos, arrumei. Mas, normalmente, quando você já manda os print screens do seu benchmark, por exemplo, ele já meio que copia até os botões. Então, fica bem mais fácil de fazer isso. E aí, no último ponto é que eu faço o refinamento da página. Então, o refinamento da página, eu fiz ele em instâncias, né? Então, primeiro eu comecei copiando a página, né? Que é a página do feed aqui. Aí, depois da página, eu fui fazendo os botões, depois os ícones e depois eu dei um tapa geral na página. Coloquei essa seção de trading microsas do mês, né? Coloquei os efeitos, né? Tipo, o cara clicou, aí abre aqui de fade in, fade out. Aí, eu fiz esses efeitos depois. E aí eu quero deixar para vocês o primeiro hackzinho aqui do vídeo, que isso aqui, cara, mudou o jogo, tá? Olha só isso aqui. Quando você entra aqui no meu site, vamos abrir aqui, ó, o empreendedor.você. Então, quando você entra aqui no meu site, olha que bonito esse efeito aqui no fundo, né? Esse efeito aqui de shader aqui no fundo. Quando você cria uma conta e você clica no botãozinho, o botãozinho explode com uma animação. Então, tudo isso aqui eu fiz usando esse site chamado 21st.dev. Então, esse site do 21st.dev, ele tem vários e vários componentes muito legais.
Muito, muito, muito legais. Então, o que você faz? Você vem aqui, você pega esses componentes aqui e você coloca ele no seu projeto, né? Então, vamos supor que você viu uma coisa aqui e você fala, cara, eu consigo imaginar isso no meu site, no meu app, né? Eu consigo usar isso aqui. Cara, ele tem muita coisa, tá? Eu gosto de entrar aqui e ficar aqui no Best of the Week e olhar aqui os favoritos da semana. Eu gosto de ficar scrollando assim, vendo e tendo ideias assim. Então já teve vários e vários componentes que eu peguei aqui, tá? Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui esse shader aqui que eu peguei, que eu acho que eu peguei ele aqui desse The Best of the Week, mas não tem aqui. Mas enfim, então esse 21 ST-Dev ele é muito fácil, né? Então uma vez que você quer essa animação, você quer essa função aqui na sua página, você vem aqui e você só clica em Copy Prompt. Só isso, cara. É muito simples. E aí você copia o prompt. E aí você fala assim, quero inserir no feed... quero colocar no fundo da seção de post uma animação enquanto a pessoa escreve o texto. Aí você vem aqui e cola o prompt aqui e dá um Enter, né? E aí ele vai começar a fazer todo o design e o layout. E, cara, de novo, isso aqui vai sair muito barato, assim, sei lá. Ele implementa tudo e você gasta, tipo, 4, 5 centavos. Então, é muito barato fazer isso no Design Mode, tá? Então, de novo, 21 ST Dev Community Components. Então, isso aqui vale muito a pena. Então, agora que a gente falou da primeira sessão, eu quero ir para a próxima sessão. Mas, de novo, usem benchmarks, tá, galera? Então, assim, para... Esse caminho que eu estou mostrando para vocês é o caminho que vocês têm que usar esses benchmarks, têm que usar essas referências, tá? Então, usa uma ferramenta de um concorrente pronta, usa uma ferramenta de um terceiro pronto, usa um site para você se inspirar, tem vários sites para você se inspirar, né? Então, você pode abrir esse aqui, que é o trustemr.com, e aí você tem vários SaaS aqui dentro que você pode abrir e se inspirar nesse SaaS. Você pode abrir o indiehackers.com/products, né? Então, qualquer coisa é só pausar o vídeo e pegar o link, né? indiehackers.com/products. E aí você tem de novo aqui mais uma porrada de produtos aqui que você pode se inspirar. Inclusive, você pode filtrar por produtos, né? Então, ó, você tem várias ferramentas aqui, tá? Aí você pode filtrar aqui, inclusive, para ferramentas que já tem receita, né? E aí você filtra aqui, né? Então você pega essa aqui, tipo, o cara fatura 27k de MRR, 28k, né? Então você vem aqui e literalmente colou no site do cara. Tipo, super simples, super fácil. Então, use benchmarks, tá? Então, se você já tem uma ideia das telas, você já tem uma ideia das funcionalidades, isso aqui te economiza muito tempo, tá? Então, em linhas gerais, usar o Design Mode, ele é muito mais barato e ajuda a IA a entender o projeto, e você usa as telas e funcionalidades de um benchmark pronto, né? E aí você quebra nessas 4 prontos aqui. Agora vamos para a segunda coisa, que é você implementar funcionalidades. Então vamos supor que eu quero planejar aqui colocar esse lançamento, né? Então esse lançamento, ele só é possível a pessoa lançar toda segunda-feira. Então a pessoa clica aqui, ela adiciona os dados do projeto dela, só que quando ela clica em lançar aqui embaixo, e lançar agora, se não for segunda-feira, se for uma terça-feira ou quarta-feira, vai falar para ela que o projeto dela foi agendado para a próxima segunda-feira. Então ela consegue ver aqui em My Projects os projetos agendados, né? Então aqui, como você pode ver, eles estão todos live, porque eu já agendei e eles foram todos live, né? Então ela posta e ele aparece aqui na semana. Então os projetos eles são por semana. E o projeto que fica em destaque aqui é o projeto que teve mais voto durante o mês inteiro. Então você tem aqui o lançamento dos projetos, né? Então toda segunda-feira você pode vir aqui, postar e tudo certinho. O próximo passo é a gente falar dessa outra funcionalidade aqui que se chama modo plan, de você planejar as coisas, tá? Então, nessa funcionalidade, o Lovable também tem ela, tá? O Lovable tem essa funcionalidade chamada chat, que você consegue conversar com a gente sem fazer edições no seu aplicativo. Então, isso aqui é muito parecido, né? Então, você vem aqui no modo de planejar e você planeja a funcionalidade inteira. Esse modo de planejar ele é muito legal, porque ele consegue te ajudar. Então, você consegue, literalmente, você consegue
planejar cada funcionalidade e como ela se conecta no seu sistema, né? Então, essa funcionalidade que eu fiz do Launchpad aqui, por exemplo, de o cara poder só postar e ele só aparecer às segundas-feiras, né? E aparecer aqui nas semanas e tal. Então, essa funcionalidade, ela tinha que se conectar com essa página do Scroll. Então, ela tinha que se conectar aqui com o meu feed, porque dentro do feed eu tenho uma seção dos projetos do mês, né? Então, aqui, ó, Trading Micro SaaS of the Month. Então, eu tenho aqui que fica aparecendo os projetos do mês aqui dentro. Então, eu tinha que fazer ele se conectar com esse ecossistema. Esses projetos também tinham que se conectar com outras abas aqui. Então, o planejar, ele ajuda nessa integração entre as funcionalidades, ele ajuda a planejar o core do seu aplicativo, mais toda a experiência, e ele ajuda a planejar as métricas e visão de admin, tá? Então, por exemplo, eu cheguei para ele e falei assim, olha, quero lançar essa funcionalidade do Launchpad. Ela vai funcionar da seguinte forma: as pessoas só podem agendar para segundas-feiras, blá, 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 expliquei tudo. E falei, você precisa planejar esse aplicativo pensando que futuramente eu vou ter uma área de admin e eu vou querer ver todos os projetos postados, quantos likes todos os projetos tiveram e tudo mais. Então ele planeja tudo já. Toda a parte do front-end, como o front-end vai se conectar, como vai fazer tudo, e ele deixa tudo organizado para depois, quando você for fazer o modo de construir, que é o build, ele já tem tudo muito bem feito, muito bem conectado e planejado. Isso economiza muito dinheiro, tá? Então esse modo de planejar aqui, ele é fundamental para vocês fazerem, tá? Então, de novo, recapitulando, né? Então o primeiro passo é vocês saírem colocando as fotos ali na conversa do Replit, né? E aí vocês saem aqui colocando no Design Mode, tipo, todas as fotos e as sessões que você quer copiar e falar para ele, olha, quero lançar uma rede social igual essa aqui. O segundo passo é você começar então a planejar as páginas e as funcionalidades. Então você quer planejar a página do Launchpad, você quer planejar a página do My Projects, quer planejar a página de ideias. Então, cada sessão que você for fazer, você usa esse modo de planejar, que você planeja aquela funcionalidade inteira ou aquela sessão. Então, vale muito a pena você usar esse modo plan. Ele economiza muita grana, cara. E sem contar que eu pessoalmente acho que ele dá muitas ideias boas. Então é muito legal, assim. Eu vou comentar aqui embaixo sobre o agente deles, mas eles estão usando o Opus 4.5. E, cara, assim, na data da gravação do vídeo de hoje, né, agora dia 23 de dezembro de 2025, cara, o Opus tá sinistro. Tá sinistro, assim. Tá muito bom. Tipo, ele acerta, parece que ele lê minha mente, assim, ele acerta quase tudo, ele consegue... Quase todas as funcionalidades que eu planejei aqui, que vocês estão vendo na minha tela, foi feito com um prompt. Então, cara, tipo assim, ele acertou tudo, né? E aí eu quero dar uma dica para vocês, que é a minha segunda dica de ouro aqui desse vídeo, sobre um prompt que eu uso que faz uma diferença gigantesca no meu projeto. E esse prompt, ele é fundamental caso você também já tenha um projeto, como você pode deixar ele melhor, tá? Então, qualquer página que você for fazer, ou qualquer funcionalidade que você for fazer, você tem que colocar esse prompt aqui, ó. Então, você tem que falar para ele assim, tipo assim, faça uma página, blá, 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 com tais funcionalidades, blá, 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 blá. Essa página precisa, aí coloca esse prompt aqui, precisa ser ultra moderna, calma, tactile, que eu não sei o que significa isso em inglês, tactile, crafted by award-winning, ou seja, feito por um vencedor, por um designer vencedor de prêmios, com interações suaves, com micro-interações suaves. Então é ultra modern, calm, tactile, crafted by an award-winning designer, smooth micro-interactions. Cara, esse prompt é um divisor de águas. Assim, para vocês terem uma ideia de como ele é um divisor de águas, deixa eu ver se minha página está online. Não está. Deixa eu abrir aqui uma landing page que eu fiz usando esse prompt. Só para vocês verem como fica. Rodar localmente. Deixa eu rodar localmente aqui uma landing page que eu fiz para o meu novo SaaS e vocês vão ver como esse prompt faz milagre, tá? Mas enquanto ele carrega ali, vamos voltar aqui. Então, eu quero mostrar para vocês. Então, esse modo planejar aqui, vocês podem usar esse modo planejar e sempre usar esse prompt aqui de design, que o design que ele vai fazer sempre vai ficar, ó, filé mignon, tá? Então, agora vamos para a parte de mão na massa. Então, você já chegou até aqui, já viu 20 minutos de vídeo e você tá, tipo, tá, Bruno, quanta informação, mas vamos para o que importa, que é a parte de construção, tá? Então, a construção, depois que você fez todo esse design mode, ela ficou muito mais fácil. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo entrar em funcionalidade por funcionalidade e fazer todas as funcionalidades.
Então, a primeira coisa que eu fiz foi sair criando a minha landing page. Então, eu literalmente peguei a landing page e eu saí usando aquele site do 21.st.dev lá e eu saí fazendo a minha landing page. E o que eu percebi é que no Replit ele tem já várias integrações nativas. Então, se você abrir o Replit, você vai ver que aqui em cima ele tem várias paginazinhas aqui, né? Ele tem esse negócio chamado Tool and Files aqui em cima e aí ele tem várias opções aqui nesse menu. Só que se você olhar aqui, ele tem uma opção chamada Auth, né? Auth. Eu não sei como se fala isso em inglês. Auth, né? Ai, ai. Mas, ó, então você consegue vir aqui e você consegue pegar e colocar essa integração aqui dentro. Então, esse login que ele cria aqui dentro da página, ele já entra com o login de todas as redes sociais. Você pode fazer login por Gmail, login por e-mail da Apple, Outlook, por GitHub, você pode logar por tudo e ele já salva dentro desse banco aqui dentro mesmo, né? Então aqui tá os dados aqui da minha equipe, né? Então beleza? Mas aqui ele já fica tudo salvo, então você já consegue ver, você consegue até inclusive banir os usuários aqui por essa sessão. Então, cara, isso aqui já foi tipo uma mão na massa, já me quebrou um puta galho já, e aí eu já consegui já colocar um login aqui dentro da página, tá? Então esse aqui é a minha versão em produção, né? Ela já tá rodando aqui em produção. E, cara, basicamente é isso, assim, tá? Então, ela foi muito fácil integrar. Então, para você ter uma ideia, todas essas fotos que ele salva aqui no meu painel, né? Então, as fotos, os vídeos, todos os artigos que vocês escrevem, ele usa o Google Cloud Storage, que ele mesmo integrou. Então, eu cheguei para ele e falei assim, agora vamos planejar o feed. E aí ele perguntou, como você quer salvar as coisas? Salvar localmente e tal? Eu falei, não, vamos integrar com o Google Cloud Storage, né? E aí eu fui lá e integrei. E aí se você falar assim, mas Bruno, eu não sei como fazer essas integrações, eu não sei por onde ir. Cara, tá tudo bem. Olha só, o que eu recomendo você fazer, o que eu faço é abrir uma IA, então eu pago o Cloud no caso. Então eu abro o Cloud e pergunto pro Cloud assim, falando, cara, qual que é a melhor integração que eu posso fazer no Replit com uma ferramenta mais barata de storage, ou qual ferramenta eu posso usar para guardar arquivos de uma rede social que eu estou construindo. Então, eu literalmente pergunto para a IA o que eu quero fazer e como fazer, e aí ela me diz, e aí eu chego aqui para o Replit e faço esse planejamento, e ele me sugeriu essa aqui. Eu também usei esse sistema de auth aqui, de out, de login aqui, né, do próprio Replit, e construí aqui dentro. Outra coisa, né, quando eu pedi para ele planejar essa funcionalidade do feed, ele perguntou para mim, ele falou assim, esse feed, você quer que ele seja atualizado em tempo real ou que ele seja atualizado de tempos em tempos, né? E aí eu coloquei para ele assim, quero que seja atualizado em tempo real. E ele foi lá e ele criou esse WebSocket, que eu não sei o que é isso. Então, se você é dev, por favor, me explica aí o que é um WebSocket, porque eu não tenho nem ideia. Mas o que eu percebi é que esse WebSocket ele é fundamental para atualizações em tempo real. Então, ele permite com que o meu feed atualize em tempo real. Então, quando eu convidei outras pessoas, que no caso foi a minha equipe, para testar essa rede social, toda vez que eles postavam algo, aparecia em tempo real aqui para mim no meu site em produção. E aí esse é o WebSocket que faz essa função. E eu nem sabia, achei isso fantástico. E ele integrou isso automaticamente com um prompt. Na verdade, ele me perguntou se eu queria integrar isso e eu só falei que sim. E foi indo, né? E o quarto ponto é que eu integrei o pagamento com o Stripe e também com um prompt. Eu falei assim, cara, eu quero ter uma seção que as pessoas possam pagar para aparecer no Marketplace, para aparecer na seção de busca por emprego. A pessoa possa colocar um anúncio ali em cima de uma vaga ou de alguma coisa que ela tá. E aí eu integrei com um prompt só o Stripe. Então é muito fácil de integrar com sistemas terceiros. E assim, sério, eu tirei uma pira, galera. Tirei uma pira, assim. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha vibe codado um aplicativo e me diverti demais com esses prompts, tá? Próximo ponto é que assim, aí você deve estar se perguntando, mas Bruno, como que você montou uma rede social inteira? Tipo, a IA não perde contexto e tal? E cara, bizarramente, o Replit, ele nunca perdeu o contexto de nada. Então, eu fui pesquisar como que ele mantém esse contexto e eu descobri que ele tem esse arquivo aqui chamado replit.md.
E esse Replit.md é onde ele explica toda a arquitetura, né? Então ele fala como que é feito todo o front-end, como é feito os componentes de UI, o design, né? Ele explica como é feito o back-end, né? O framework, desenvolvimento e produção, APIs, autenticação, rotas da API, WebSocket, né? Então que é o que faz esse broadcast new posts, likes and comments, né? Notificações de e-mail utilizando o Resend, né? Então ele mesmo integrou com o Resend para mim, eu só tive que criar uma conta e pôr API. Então aqui é onde ele guarda todo o contexto, né? Então, cara, achei muito legal. E assim, o doc ele não fica muito grande. Se você para pensar, eu construí uma rede social com 30 funcionalidades e esse documento não deve ter nem 1000 linhas. Então, ficou super bacana, assim, tá? E de novo, assim, desculpa se eu tô falando alguma baboseira técnica aqui, porque como eu não sou uma pessoa técnica, eu só fiz do jeito que eu aprendi e do jeito que me pareceu sensato. Então, o que eu estou te ensinando aqui foi um jeito sem nenhuma ciência específica, nenhum framework, mas foi como eu aprendi e eu me diverti muito fazendo isso e você pode se divertir também, tá? Então, você tem esse Replit aqui que ele tem esse contexto do projeto inteiro, beleza? Próxima coisa que eu gostei muito aqui do Replit é que ele tem esse banco integrado. Então, no Lovable, eu me bati um pouquinho com o Supabase. Apesar de o Supabase ser relativamente fácil, mas, querendo ou não, banco de dados é uma coisa nova que você tem que aprender. Então, se você era que nem eu, com pouca experiência ou zero experiência, e você falou assim, banco de dados, isso é de comer, o que eu faço e tal... Cara, o bom do Replit é que é tudo integrado. Então, aqui em cima, você vai... Aqui, você tem esse database, né? Então, ele te mostra toda a integração do database. Então, no caso, aqui ele me deu 10 GB de database, né? E ele renova junto com a assinatura do próprio Replit. Então, no caso, eu pago $20 por mês e já tem esses 10 GB de database incluso, né? Então, assim, se você não vai usar fotos nem vídeos e tal, que nem eu estou usando o Google Cloud Storage, então, tipo, 10 gigas funciona super bem, assim, é super legal, tá? Então ele já vem com esse database integrado, mas é claro que você pode integrar ele com outros bancos de dados, né? Então você pode usar o Supabase ou qualquer outro banco. O que ele usa aqui, se eu não me engano, qual que é que ele usa aqui? É PostGRES ele usa aqui, tá? Então vocês podem pegar isso, tá bom? Então você não precisa se preocupar em aprender a configurar banco de dados. E outra coisa que eu achei legal é que ele deixa você construir os seus próprios agentes, né? Então, agentes de segurança. Então, se você for aqui em cima, você consegue ir nessa parte aqui de... Onde que tá? Security Scanner. Então, ó, scan your app for vulnerabilities. Então, você coloca em Run Scan, ó, e ele roda um próprio agente aqui dentro que escaneia o seu aplicativo inteiro e busca vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades. E eu achei isso super legal, assim. Resolve todos os problemas? Cara, eu não tenho nem ideia. Tipo, mas eu acho que ajuda, sempre ajuda, né? Então, assim, a minha recomendação para você é que você usa isso aqui dentro do seu conhecimento, dentro do conhecimento limitado que eu tenho, você usa isso aqui para você validar uma ideia. Então, você tem 2 caminhos até aqui. A gente chegou até aqui, então você pode, literalmente, fazer só o design mode que a gente passou aqui, e aí você já tem um protótipo inteiro funcional, a pessoa clica, ele carrega, abre as funcionalidades, você literalmente navega pelo aplicativo inteiro, ele só não funciona no back-end, né? Só não funciona no back-end, mas você consegue já testar um conceito, testar uma ideia muito, muito fácil. E você não gasta, tipo, nem $2, $5 fazendo isso. E o próximo passo é você fazer o aplicativo e testar ele, de fato, um MVP, que é o que eu fiz com essa rede social. Eu, de fato, construí um MVP, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ele rodou esse meu scanner aqui e ele encontrou uma vulnerabilidade aqui. E aí ele mesmo manda, ele diz como fixar essa vulnerabilidade, como consertar ela usando um próprio agente, né? Então ele chega aqui e ele dá a vulnerabilidade para o agente e meu agente vem aqui e começa a fazer. E aí você deve estar falando assim, mas Bruno, como funcionam os custos, né? Como que ele calcula os custos e tal? Então é muito simples, tá? Se vocês olharem aqui, eu vou pegar uma outra conversa aqui, né? Então, ó, vamos pegar uma outra conversa aqui. Aqui deixa eu carregar, né? Ele não deixa porque ele está rodando esse aqui. Mas então, o que ele faz? Em toda ação que ele faz para você, e aí já vai aparecer aqui, ele mostra o quanto isso consumiu de centavos seus.
Então, tudo que ele constrói de funcionalidade, tudo que ele faz de modo de planejamento, tudo que ele faz, que é o que ele está fazendo aqui, ele te fala quanto custou essa ação. Então, basicamente, toda vez que você coloca uma animação num botão, você mexe alguma coisa, você faz alguma coisa pequena, ele te diz quanto custou. Então, ó, aqui ele fala, ó, this work costs 18 cents, né? Então, você clica aqui, ele mostra tempo trabalhado, trabalho feito, itens reads, né, itens lidos e agente used, quanto usou de um agente, 18 centavos, né? Então, praticamente tudo que você vai fazendo aqui, ele vai consumindo 5 centavos, 10 centavos. Então, quando você faz no build mode, ele consome muito mais porque ele está construindo o back-end. Agora, quando você faz no plan mode, ele consome muito pouco. E no design mode, muito pouco também. Então, cada funcionalidade que você faz no build mode, eu já cheguei a gastar $1,50 para construir uma feature grande. Mas também a mesma feature no Design Mode me custou tipo 5 centavos. Então vale muito a pena você fazer esse Design Mode, tá? Então vamos para a conclusão, galera. Conclusão aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que eu aprendi construindo essa rede social aqui inteira, tá? Inclusive ela tá super lisinha no mobile, funciona super bem também, então ela tá bem legal, tá? Então a conclusão. No total desse projeto, eu gastei $500 para montar essa rede social com 30 funcionalidades. Então eu tive esses custos por funcionalidade. Eu considero $500 um custo ok. Assim, gastei $2,50. Pô, $2,50 é grana pra caralho, né? Mas assim, $2,50 para eu montar uma rede social inteira que vai me economizar 15 mil por ano, se ela der certo e se você me der seu feedback, é claro. Oh, porra, valeu muito a pena. Então, minha percepção de valor foi muito alta. Eu gostei muito. Agora é ver se faz sentido manter isso, né? Mas assim, como eu nunca tinha feito isso antes, eu também acho que eu fiz muita coisa errada. Então eu refatorei muita funcionalidade, eu mudei muito o design, eu fiquei testando muito design. Então esse Hero aqui bonitinho, eu testei tipo uns 8 designs diferentes. Então, assim, gastei dinheiro também de bobeira. Então eu diria que pelo menos uns $50 aqui, uns 10, 15% de todo esse gasto, eu gastei com bobeira. Então daria para ter gasto menos, assim. Eu acho que se eu fosse experiente e estivesse fazendo meu segundo aplicativo, eu com certeza tinha gasto metade disso. Eu acho que eu gastei 500 por inexperiência. Então, por não ter aprendido a usar o Design Mode, por não saber usar o modo de planejar, então eu gastei dinheiro à toa, tá? Eu tive muito pouco retrabalho com coisas quebrando. Então, assim, como eu tinha feito tudo no Design Mode e depois eu fui para o modo de planejar e depois para o modo de build, então planejei, fiz design e construí, cara, quebrou muito pouca coisa. Mas uma coisa que eu aprendi fazendo isso é que você tem que ter... você tem que fazer uma coisa por vez. Então, se vai fazer a tela de login, faz a tela de login. Você não coloca no mesmo prompt. Faça a tela de login, faça o feed, faça o launchpad. Você não pode pedir para ele fazer tudo ao mesmo tempo porque ele se perde. Então você tem que fazer funcionalidade por funcionalidade. Faz o login, faz a tela de boas-vindas, faz babá, faz isso. E aí você faz uma coisa por vez. Então dessa forma eu tive muito pouco retrabalho. Eu acho que de tudo que eu implementei aqui, eu só tive retrabalho com 2 coisas, sendo que uma delas foi design. Então eu fiquei quebrando a cabeça porque um dos prompts que eu queria colocar, ele não funcionava de maneira alguma aqui, eu não conseguia fazer o prompt. E a outra foi por causa desse negócio de WebSocket ali, eu não entendia como fazer isso funcionar, então eu tive que quebrar um pouco a cabeça, mas sorte minha que eu usei a IA para perguntar sobre isso e aprendi um pouco mais como fazer e resolvi, tá? Outra coisa é a seguinte, né? Então eu quero testar esse protótipo aqui com a comunidade. Então, cara, saber sua opinião. Então entra aqui, ó, empreendedor.vc. Esse não é meu domínio original, é um domínio que eu tenho parado aqui e eu só quis colocar ele para fazer esse beta teste. Então, cara, comenta aí e se você achar algum bug, qualquer coisa aí, me manda no Instagram. Meu Instagram é Bruno Microsas. Então, você acha qualquer coisa aí, bate um print, me chama lá no Bruno Microsas, me manda no Instagram. Cara, vai ser muito massa escutar você ou solta aqui nos comentários mesmo. Fala, Bruno, hackei seu site, velho. Aconteceu isso, me passa aí eu vou aprendendo com vocês. Tamo junto, assim, vai ser uma experiência legal, tá? E outra coisa que eu quero fazer, né? Pra V2 em diante, eu vou ter que ter um dev para analisar o código mais a segurança. Então, assim, para fazer um protótipo, para fazer um MVP, eu acho que, assim... uma vez eu vi o Lucas montando, falando que um amigo dele montou um aplicativo por Vibe Coding e ele perguntou, cara, mas como que você fez as coisas? E ele falou, cara, eu fui fazendo
porque eu sentia que era certo, né? E de certa forma se aplica aqui também. Eu fui fazendo as coisas e fui sentindo que estava certo, né? Então, de novo, eu não sou desenvolvedor, então o que você tem que fazer é você ter um desenvolvedor para analisar o código mais a questão de segurança, tá? Então eu recomendo demais você ter na sua versão 2 pós-validada um desenvolvedor. Mas enquanto isso, você pode fazer um protótipo, que nem é o que eu estou fazendo com esse aqui, e lançar para a comunidade. Então a conclusão que eu tive é que, cara, o Replit é fantástico. É fantástico, assim. Eu adorei a ferramenta. Esse vídeo aqui tá indo pra minha categoria, pra minha playlist de ferramentas favoritas, porque eu realmente tô há uns 2 meses brincando e me diverti muito com o Replit. Já construí uns 3, 4 aplicativos aqui. E todas as vezes que eu fiz esse aplicativo, eu tive uma experiência positivíssima, assim. Não tive nenhum problema. E eu me considero uma pessoa leiga. E um outro ponto, assim, pra gente fechar aqui com a cereja do bolo, é que vocês podem vir aqui nesse cantinho e você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e fazer download do seu projeto como zip. Então você pode, às vezes, fazer ele inteiro, o design mode, né, o front-end, e você baixa ele e você roda ele na sua máquina aqui, né? Então o que eu fiz foi rodar ele no Anti-Gravity, né? Então eu rodo ele porque eu assino o Cloud Code Max, então eu pago lá o plano de $200. Então eu queria usar a minha IA para fazer. Então às vezes o que eu faço é fazer todo o design mode aqui dentro e aí eu baixo o aplicativo e eu rodo ele aqui dentro, tá? Então eu rodo ele, ele fica certinho. Eu prometi para vocês que eu ia mostrar como ficou o design, ó, ele rodou aqui a minha landing page aqui. Isso aqui eu fiz com um prompt, ó. Então esse aqui é a landing page do meu novo SaaS, que eu ainda vou fazer um vídeo para soltar sobre ela. Mas ele fez com isso aqui com um prompt, ó. Usando aquele prompt de ultra design, calm, tactile e tal. Olha a diferença, né, gente? Poxa, olha que coisa gostosa. Ah, pelo amor de Deus. Olha a diferença que faz um prompt, né? Então, fica a dica aí. Ah, Bruno, qual era o prompt mesmo? Aqui, ó. Ultra modern, calm, tactile, craft by award-winning designer, smooth micro interactions. Cara, pau, matador, hein? Dica de ouro pra fechar o vídeo. Galera, se você curtiu esse tipo de vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu fiz mais técnico e tal, me dá sua opinião. Participa da rede social lá, me dá seu feedback também, vai ser muito massa escutar vocês. E de novo, eu espero que vocês tenham um excelente final de ano. Para você que está vendo esse vídeo agora na véspera de Natal, um Feliz Natal para você. Não esquece de deixar o like para fortalecer e tamo junto. Boas festas, gente.